Olá, tudo bem? Aqui é Caio Graco, do IELTS Comentado. Estou aqui com a nossa caneca da nossa aluna e, antes de tudo, a amiga Sara, que se encontra lá em Toronto. Muito obrigado mesmo, Sara, pelo presente. E, bom, o vídeo de hoje, ele é sobre um assunto muito importante, que são, na realidade, as 5 principais mentiras, os 5 principais mitos que a gente escuta em vários lugares, seja no YouTube, seja em fóruns, seja conversando com pessoas que estão se preparando para o IELTS de uma forma geral e que, na realidade, muitas vezes nos prejudica em nosso desenvolvimento. Então, por favor, já coloca o like aí, mantém ele likezado e se você não gostar no final do vídeo do que viu, pode tirar. A primeira mentira, ou o primeiro mito que você escuta com muita frequência sobre o IELTS é que ele é um exame que é mais difícil do que outros. Mas isso muitas vezes é não muito preciso. Por quê? Não é o IELTS em si que é menos ou mais difícil, ou o TOEFL que é menos ou mais difícil e por aí vai. O que na realidade ocorre é que cada exame testa tipos específicos de habilidade, tomando como referência o porquê que ele é feito. E bom, você faz o IELTS por quê? Porque, ou você quer imigrar, ou 2, você quer estudar fora do país. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, você tem essas duas coisas sendo feitas ao mesmo tempo. A pessoa indo primeiro como estudante para depois poder imigrar de forma definitiva. E, querendo ou não, essas coisas são coisas difíceis. Elas não são fáceis. E, portanto, o IELTS, ele busca, de fato, definir a sua proficiência na língua num contexto ou acadêmico ou no contexto de imigração. E, portanto, então, não é o IELTS em si que é difícil, mas sim o seu projeto, mas sim o que você quer fazer. Agora, é um difícil que é impossível de ser superado? Óbvio que não. Na realidade, você tem o IELTS sendo, de fato, um exame que tem os seus desafios, mas completamente transponíveis, completamente superáveis. E por que também realizar o IELTS acaba sendo muitas vezes a melhor escolha ao invés de outros exames? Independente da forma como que você queira se desenvolver. Porque o IELTS te dá a opção, não é? O que a gente percebe é que antes de querer ir para ou o Canadá, ou a Nova Zelândia, ou a Austrália, fazer o IELTS e, portanto, emigrar, busca resolver um problema essencial. Estar no Brasil. Você quer sair do Brasil e viver uma vida com mais tranquilidade, segurança e equilíbrio fora do Brasil. Portanto, a gente, quando está neste projeto que é tão grandioso, precisa de flexibilidade, pois por mais que, tudo bem, talvez o seu sonho seja ir ao Canadá ou à Austrália, você, por algum ou outro motivo, pode acabar não conseguindo ou tendo este processo sendo mais difícil do que de fato necessário. Portanto, quando você faz o IELTS, você pode participar de programas de imigração em múltiplos países. Você pode participar de programas de imigração no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, e sem contar nas mais de 10 mil instituições fora do Brasil que aceitam o IELTS como comprovação de proficiência na língua inglesa, incluindo nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, o IELTS te dá opção, e você, como um imigrante, alguém que quer sair do Brasil, precisa disso, isso é inquestionável. Segundo ponto que a gente escuta com muita frequência é que você pode fazer qualquer um dos 2 módulos IELTS e isto não tem problema. Como você talvez saiba, o IELTS tem 2 módulos, 2 versões, o General Training e o Academic. Bom, na realidade, é você escolher qualquer uma das duas opções aqui e não haver nenhuma consequência. Na realidade, você escolhe em função do seu objetivo final. Então, se o seu objetivo é, por exemplo, fazer um college no Canadá ou na Austrália, ou fazer algum curso de nível superior, você faz, como o próprio nome diz, o academic, ou seja, o acadêmico. E caso você, ainda no Brasil, queira participar de algum processo de imigração provincial ou federal em algum país como, novamente, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, etc., aí você faz o General Training. Então, não é você fazer ou um ou outro e não importa. Você, na realidade, sim, pode escolher
mas escolhe em função do seu objetivo final. Então, muita atenção com relação a isso. Terceiro ponto muito comumente dito é que o IELTS muda em função do local que você o faz. E isso, de fato, é uma coisa que leva muitas vezes as pessoas a irem milhares de quilômetros de uma cidade a outra, ou até mesmo de um país a outro, para fazer o IELTS, pensando que, por exemplo, você vai ter um IELTS mais fácil. Mas não. Na realidade, o IELTS é um exame padronizado. E o exame que você realiza, por exemplo, no Brasil é o mesmo IELTS que você realiza em qualquer outro lugar no mundo. Então, naturalmente, você tem exames IELTS que eles têm diferentes versões e para, inclusive, evitar fraude, você tem várias versões diferentes desse mesmo exame sendo aplicadas de uma forma geral ao redor do mundo nos dias de exame, mas os tipos de questão, a estrutura, a dinâmica do exame é sempre a mesma. Quarto mito, quarta mentira. É dito muitas vezes que o IELTS ele é mais fácil em um determinado centro de teste do que outro. Bom, na realidade isso não ocorre porque você tem uma padronização internacional que faz com que o exame seja sempre aplicado de uma forma padrão, de uma forma standard. Agora, existe um pontinho, existe um porém, que inclusive vai ser o tópico de um próximo vídeo, que fala sobre as diferenças entre você fazer o IELTS no Brasil e fazer o IELTS em um país no qual o inglês é a língua oficial. E de fato, neste quesito, eu julgo que há real diferença. Mas esse vai ser um tópico de um futuro vídeo. Mas a princípio, não podemos dizer que entre centros de aplicação do IELTS, por exemplo, no Brasil, você tem centros onde que é mais fácil e centros onde que é mais difícil. Não mesmo. E o quinto e último mito, a quinta e última mentira, que eu posso fazer o IELTS no máximo 3 vezes. Não. Na realidade, você pode fazer o IELTS quantas vezes forem necessárias, ou até mesmo quantas vezes o seu dinheiro permitir, porque o IELTS é um exame bem caro. Agora, você não tem isso. O que na realidade é sugerido, entretanto, é que entre um IELTS e outro, entre uma tentativa e outra, você espere aproximadamente 12 semanas. Por quê? É isso que o próprio IELTS, o Common European Framework, e a Universidade de Cambridge definem que é para você de fato estudar e se focar, e neste tempo de 12 semanas é um tempo considerado necessário para se subir, por exemplo, até mesmo um nível no padrão comum europeu, ou seja, por exemplo, de A1 a A2, em termos de proficiência na língua. Portanto, você tem de fato este tempo entre IELTS sendo sugerido, mas ainda assim não existe um limite. Então, é isso, nós estamos finalizados neste vídeo. Muitíssimo obrigado por estar aqui e se você ainda não deu like, por favor, dê um like, ou se você já deu, mas não gostou do que viu, sinta-se à vontade para tirar o seu like e, por favor, comente abaixo, dê sugestões sobre tópicos que eu possa estar aqui falando em próximos vídeos IELTS comentado. Muitíssimo obrigado e até a próxima.